Agora, se a gente pudesse falar 5 top fundos imobiliários para 2024, Ricardo, o que você... Podemos até falar cada setor? Vamos por setor? Por exemplo, shopping center. Vamos lá, né? Para 2024, o que a gente vê no cenário de fundos imobiliários é positivo, né? Porque taxa Selic em queda faz com que a Bolsa de Valores suba. E os fundos imobiliários são negociados em bolsa. Então, assim, é uma tendência de valorização. Então, quais são os tipos de fundos imobiliários que mais valorizam? São os de tijolos. Né? Então, vamos lá, né? A gente tem um cenário bem positivo para tijolo em 2024. Pensando em setores, se a gente olhar o setor de shopping centers... Subiu bastante em 2023, né? Já subiu muito. Cara, em março, a gente olhava, por exemplo, a HSML, a 0,70 PVP. XPML sempre foi um pouco mais caro, mas até o VISC 11 tava com 0,90. Tinha muita opção. O MAL 11 com 0,75. Sim. Tava de graça. Já subiu muito, mas eu acho que em 2024 ainda sobe mais. Porque o mercado tá quente, né? Então, o consumo das pessoas também favorece muito o shopping. Sim. Então, a gente vê, por exemplo, XPML fazendo emissão atrás de emissão, comprando mais shoppings, vai né? Acontecer uma agora, hein? Vai acontecer mais uma. Vai acontecer aí uma subscrição. E eu acho que tá boa, hein? Tá num preço bom, XPML 11. Não, é uma valorização absurda, assim. Tá valorizando muito. Né? Então, o XPML é um que pode se ficar de olho. O HGBS também, né? Porque eu acho que um consenso de mercado, o XPML realmente é o maior e tem muita qualidade. Mas o HGBS hoje dá para o investidor olhar, porque assim, não são todos os fundos do HGBS que são, ou todos os shoppings, que são aqueles nível A. Mas está acontecendo um movimento que aconteceu com o XPML, que é o de reprecificação dos ativos. Né? O que é isso? Isso é um negócio que a gente tem que olhar com bastante atenção nos tijolos. Por quê? Porque um imóvel, ele tem um preço. Né? Ele tem um preço no mundo real. Se eu for aqui no prédio do lado, ele custa quanto? 1 metro quadrado e tal. E isso é feito por quem? Por uma consultoria, vai lá e chega e fala, olha, esse prédio aqui vale tanto. E um fundo imobiliário também tem isso. Se eu tenho lá um fundo de shopping center, eu tenho 10 shoppings, cada shopping daquele tem um valor patrimonial, né, um preço. E isso a gente consegue ver lá nas métricas de qualquer site que a gente procure. Então, assim, um fundo imobiliário tem o valor patrimonial tal. É esse valor patrimonial, que é a soma de todos os imóveis que ele tem, é o valor patrimonial que a gente usa para fazer a fórmula do P sobre o VP, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial. Aí que a gente vai chegar nesse número que a gente fala tanto. O XPML está a 1,10, ou seja, ele está caro, porque se tivesse 1 era o valor justo. Então, esse valor patrimonial, ele influencia muito no PVP. E quando a gente fala de precificação, essa consultoria, digamos assim, que os fundos fazem, acontece uma vez por ano. Então, às vezes, você está lá na bolsa, está olhando, o valor patrimonial do XPML é tanto. Às vezes, é o valor que foi precificado um ano atrás. E quando teve a reprecificação do XPML, teve uma valorização muito grande. E isso fez com que o PVP caísse. O PVP do XPML estava 1,10. Aí ele caiu para 1. Só pela reprecificação dos ativos, que acontece uma vez por ano. E me parece que o HGBS ainda não fez e tá para fazer ainda em breve. Então, uma oportunidade aí. Então, provavelmente vai ter uma mudança no PVP dele. Né? Então, tem muita gente de olho no HGBS agora, no começo de 24, por causa disso. Legal. Vamos falar então de lajes. Lajes que é um setor que tem muita coisa barata ainda, né? A lajes corporativas é o setor que ficou mais para trás. Mas eu acho que ainda em 2024 não vai andar tanto. Né? É um setor com mais dificuldade. Eu acho que teve uma mudança estrutural com a questão da pandemia. Né? Por mais que todas as empresas estão voltando para o presencial, mudou muita coisa. Né? Tem muita empresa que está híbrida. Então, algumas praças, alguns centros de trabalho vão ter mais dificuldade. Por exemplo, Alphaville, Barueri, né, que tinha muito fundo comprando imóvel lá, vai ser mais difícil. Imóveis que são muito na zona sul de São Paulo, fora do grande centro ali, Itaim, Faria Lima, ali tá tranquilo, né? Já tá super precificado, né? A demanda é grande. Mas todos os outros setores um pouquinho mais afastados, vejo dificuldade ainda, né? Então, os fundos de lajes são uma oportunidade? Olha, eu gosto bastante. Embora não ache que pro curto prazo ainda.
Acho que a economia precisa reagir mais Exato. para que as empresas contratem mais escritórios e diminua a vacância. Tem fundo aí com vacância altíssima, de 30%. Não, exato. 30%. Uma vacância de 30% num fundo de laje, eu acho que não vale a pena comprar. Eu acho arriscado. Exato. Né? Agora, por exemplo, tem muito fundo que tá com uma vacância ali de 10, 15, 20%. Ou seja, vacância é imóvel vago, né? Sim. Poxa, dá para olhar? Dá. Mas não pense que vai crescer esse ano. Shoppings, por exemplo, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, acho que o o Vino 11 tá com uma vacância... Tá com uma vacância baixíssima, mas tem uma alavancagem que tá complicando o fundo. Pode ser que esse ano resolva alguma coisa, mas ele tá bem descontado. O HGRE também tá descontado, mas ele tá fazendo algumas reformas em alguns prédios que ele tem, né? Pode ser. PVBI, ele não tá descontado, ele não tá barato, porque ele tá com muito imóvel em boas regiões. Nossa, top. São 4 lajes perfeitas, né? Exatamente, ele tá comprando mais. Ah, que legal. Tá comprando mais, só que o PVP dele não tá barato. Não. É porque também é imóvel na Faria Lima, Exatamente. Juscelino Kubitschek. Exatamente. Então é de alto padrão ali. Agora, por exemplo, aqueles que estão super descontados, tipo BC... JSRE. Acho que dá pra comprar? Dá pra comprar, mas, cara, esquece que vai valorizar muito agora. Vai disparar, né? Exatamente. Não é a hora. Exatamente. Você tem que comprar porque, assim, cara, gosto dessa ideia de lajes, imóveis, eu acho um setor seguro, enfim. Aí é pra carregar mesmo. Bom, falamos de shopping, falamos de laje e galpão logístico. Galpão logístico, eu acho que são boas oportunidades que aparecem aí, né? Tem muito analista agora falando sobre o BTLG 11, porque ele tem muito imóvel próximo, bem próximo, que o pessoal chama de last mile, né? Ou seja, a última milha bem próximo da capital. Né? E a maioria do BTLG, os imóveis estão em São Paulo. Isso é muito importante, né? Para ter uma entrega rápida. São galpões muito demandados. Então, o grande ouro ali, a cereja do bolo, são esses galpões muito próximos, mas muito próximos mesmo. Então, o BTLG está sendo muito bem falado. E todos aqueles outros mais tradicionais, né? HGLG é um fundo excelente, XPLG, LVBI, enfim. O setor de logística, ele é bom. Mas também ele é um setor que ele já está mais ou menos precificado. A chance de crescimento é o quê? Nesses que têm uma super qualidade, conseguirem melhorar os seus contratos com os seus inquilinos. Isso também vai acontecendo ano após ano. Né? Então, esses muito próximos da cidade, eu acho que são que estão mais em evidência agora. E o último setor de papel? O que você acha? Aliás, podemos falar até do IRDM, mas eu quero que você fale o seu, assim, top. Eu quero saber sua opinião sobre o IRDM, que eu já vi gente perguntando aqui. É um fundo que caiu muito, mas parece que está se recuperando, né? Sim. Os fundos de papéis é o que eu acho que o investidor ele pode olhar hoje, assim. É olhar aqueles fundos que estão num preço justo. Né? Porque fundo de papel hoje tem pouca coisa barata. Né? Então, assim, se não pagar caro, tá comprando bem. Por quê? Porque o fundo de papel ele paga muito dividendo, ele não tem uma super tendência de valorização. Então, a lição é essa. Se você comprar num valor justo, você está comprando um pagador de dividendo aí pro resto da sua vida. Independente do cenário que estiver acontecendo, você está comprando bem. Né? Então, comprar um valor justo já tá bom. Né? Então, fundos de papéis, eu gosto daqueles mais seguros. Então, por exemplo, um que não sai da minha carteira é o KNCR, que ele é um fundo super tranquilo, ele paga CDI mais 2%, mais ou menos. Então, mas é super seguro, né? É super seguro. O CDI vai cair, a taxa Selic vai cair? Vai cair. Então, se a Selic cair para 9, esse fundo vai ficar com dividend yield aí de 10 ou 11. Isento de imposto de renda, tem que lembrar disso, né? É ruim? Não é ruim. Mas também o cara que compra, ele tem que saber o que ele está comprando, né? Não adianta ele achar que vai crescer horrores. Agora, o que está barato dentro dos fundos de papéis? São aqueles middle risk, né? Ou seja, o risco médio, que não são esses super high grade, né? Mas também não são aqueles high yield que são super arriscados. Quais que estão nessa categoria aí, middle risk? A gente tem, por exemplo, o IRDM 11, a gente tem o CPTS, a gente tem um que não é muito falado também, que é o VCJR, que também tem muito contrato de inflação dentro dele, que vai estar sendo negociado entre 0,93 e 0,96 o PVP.
As opções baratas que tem hoje são esses middle risk. O RSR também tá mais ou menos nisso. Então, assim, você está comprando um risco médio. Né? Então, entenda que pode ser que dê algum problema. O IRDM, por exemplo, deu muito problema, diminuiu o dividendo, caiu a cotação. Particularmente, eu não tenho investido muito nesses middle risks. Que eu diria para o público, escolhe um deles. Escolhe um desses e tente se aprofundar. Eu acho que dentre todos esses que eu falei, todos deram algum problema em alguma coisa. O problema do IRDM foi aquele efeito cascada dos high yield que ele tinha. Né? DEVA 11. O HCTR. Aliás, esses fundos, você acha que é uma boa agora? Você tá estudando o que tá acontecendo? Porque depois daqueles calotes ali, muita gente deixou de lado esses fundos, né? Eu acho que essa queda que teve o HCTR, o DEVA 11, etc., acabou sendo uma lição para o investidor, né? Para ele se aprofundar mais naquilo que ele está investindo. Já falei isso muitas vezes. Um fundo high yield, ou seja, que ele é mais arriscado, ele é ruim? Ele não é ruim, ele é uma ferramenta, um instrumento que tem no mercado. Só que você tem que saber o risco que você está correndo. Né? Exatamente. Eu, particularmente, não gosto de correr riscos em fundos imobiliários. Na minha montagem da minha carteira de investimentos, fundo imobiliário é uma fatia muito segura. Então, assim, eu quero aqueles que eu vou dormir tranquilo. Então, o high yield entra na minha carteira? Não vai entrar. Tá? Então, mas o HCTR caiu, tá super barato, ele vai subir. Cara, eu acho que ele tem uma escada muito grande para subir. Difícil. Eu não arriscaria. Agora eu vou te falar um negócio, viu, Ricardo? Eu fico até preocupado, na verdade, porque às vezes eu assisto o vídeo de outros influencers e tal, e muitas vezes eles colocam assim, poxa, 10 top fundos imobiliários e que estão baratos. E muitas vezes colocam HCTR, DEVA 11, porque puxa lá o PVP, 0,65. Pô, realmente, se você olhar o valuation, tá barato. Mas por que tá barato? Né? E aí eu acho que a gente precisa sempre deixar claro isso pros seguidores, né? Porque assim, tá barato, mas o risco é altíssimo. E o que tá barato pode ficar mais barato. Exato. Não é verdade? Porque ele tem uma carteira lá com 10 produtos, né? Lembrando que os fundos de papel investem em CRIs. 4 deles já deu calote. Se mais 3 derem calote, o negócio vai vir para PVP de 0,3. Sim. Então o que tá barato pode ficar mais barato. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos voltar aqui pro chat. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo